O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rede Vida de televisão e aqueles que estão aqui no Santuário da Rainha da Amazônia, nós temos a oportunidade de refletirmos juntos sobre uma condição, uma situação tão importante para nós cristãos. Quem é Jesus? Parece uma pergunta simples, mas na verdade a resposta que nós dermos, quanto mais sincera ela for, mais próxima nós estaremos da salvação. Quem é Jesus? E nós vivemos um tempo em que é preciso realmente responder a essa pergunta com autenticidade. Ou é ou não é. Hoje existe uma tendência muito grande a querer misturar tudo. Fazer uma salada. Salada de religião a gente não faz. A gente pode fazer uma salada de fruta, a gente pode fazer uma salada de verdura, mas salada de religião nós não fazemos. A religião, ela tem que ser vivida com autenticidade. É semelhante quando a gente vai comprar um bom café. A gente quer um café sem mistura. É semelhante quando você vai procurar um bom vinho. Você quer um vinho de qualidade. E essas são coisas que satisfazem o corpo. Imaginem só quando nós procuramos uma coisa que tem que atender às necessidades da alma. A maior razão, nós procuramos algo que seja puro, autêntico, genuíno, verdadeiro. E a religião, ela deve ser assim, sem mistura. Quando nós dizemos que somos católicos, nós devemos entender o que significa ser católico. Significa ter Jesus Cristo como Senhor e Mestre e meu único Salvador. Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos porque é fundamental que eles tenham as coisas bem claras, ideias bem claras em relação a quem Ele é. Afinal de contas, eles já estão seguindo Jesus há um bom tempo. Pensamos que essa pergunta de Jesus ele deve ter feito já depois de uns 2 anos que ele preparava aquele grupo. E eles não estavam no lugar qualquer. Ele se retirou num lugar tranquilo, para que naquela tranquilidade eles pudessem acalmar os ânimos,
pensar sobre a vida e rezar. E naquela situação, Jesus faz então essa pergunta: o que dizem de mim? O que as pessoas falam a meu respeito? E aí, eles começam a dizer: tem gente que diz que tu és João Batista. Outros que és Elias, o grande profeta Elias. Mas tem alguns que ainda dizem que tu és um dos antigos profetas que ressuscitou. E Jesus olha para eles, como quem diz assim, só com o olhar: e vocês, que estão me acompanhando há tanto tempo, que viram tantas manifestações realizadas por mim, que viram tantos prodígios e milagres que nunca a humanidade pôde testemunhar, e vocês, o que dizem a meu respeito? Pedro, como sempre muito corajoso, diz: tu és o Cristo de Deus. Cristo quer dizer o ungido, o escolhido, o enviado, aquele que Deus enviou com uma missão bem determinada: salvar o ser humano. E salvar o ser humano de quê? Salvar o ser humano de perder aquela que é a sua condição primeira, que é ser humano. Aquilo que Deus quer fazer de nós é que nós sejamos cada vez mais humanos e menos desumanos. A salvação de cada um de nós passa por isso. Nós temos que nos esforçar cada dia para sermos cada vez mais humanos e não desumanos. A desumanidade nós associamos com o quê? Com maldade, não é verdade? Quando a gente diz que uma pessoa é má, a gente diz que aquela pessoa é desumana, não é assim? É ou não é? É, mas aquela pessoa é muito desumana. Então significa que ser humano é ser bom. E Jesus vem nos ensinar a sermos humanos. E a gente fica assim: poxa, mas não parece assim um pouquinho estranho? Porque se Jesus é o Filho de Deus, Ele vem nos ensinar a sermos humanos? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é bom, de consequência nós também devemos ser bons. Esse é o grande ensinamento que Jesus veio trazer para nós. E naquele momento ele pergunta então a respeito do que pensam dele. E vem essas respostas. Depois ele pergunta: e vocês que estão comigo, o que pensam de mim? Quem vocês acham que eu sou? E é interessante que Jesus vai preparando os seus discípulos para aquele grande momento que é o momento do sacrifício. Porém, ele diz: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, será rejeitado, humilhado, será morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Queridos irmãos e irmãs, essa é a nossa fé. E ela tem que ser guardada com muita atenção, com muito cuidado por nós. Ela deve ser cuidada para que nela não entre mistura alguma. Ela deve ser pura. Ela deve ser realmente verdadeira, genuína. Daí a importância que tem a escuta do Evangelho todos os dias. Quando nós ouvimos o Evangelho e nos esforçamos para compreender o Evangelho, nós vamos purificando pouco a pouco a nossa fé de todas aquelas impurezas que vão entrando daqui e dacolá e que tentam desviar a nossa atenção da verdade. Tenhamos cuidado com isso. Tenhamos atenção para que não percamos a oportunidade de crescer cada dia. A oração
ela é fundamental nesse processo, mas a escuta atenta da palavra é indispensável. Se eu não ouvir a palavra de Deus, se eu não fizer o meu esforço para compreendê-la, eu não vou conseguir purificar a minha fé. E é muito bom nós falarmos disso nesse período em que nós estamos vivendo o mês da Bíblia. Em todo o Brasil, nas paróquias, nas capelas, em vários lugares, está sendo realizado esse trabalho bonito de festejar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, como nós cantamos. A Bíblia é a palavra de Deus que foi colocada à disposição do homem. Nós, seres humanos, temos a Sagrada Escritura como um elemento indispensável para o nosso crescimento espiritual. Olhar para a palavra, meditar a palavra, aprender com a palavra, é fazer com que a nossa fé seja cada vez mais autêntica. E não tem como de outra maneira. Nós não conseguiremos descobrir quem é Jesus senão lendo o Evangelho. É à medida que nós compreendemos o Evangelho que nós começamos a entender quem é Jesus, porque ele se revela para nós. Alguém diria assim: mas eu não consigo saber quem é Jesus. Digo, se você não lê, você não compreenderá nunca. Se você não se debruçar no Evangelho, você não compreenderá nunca. Mas se você fizer o esforço de olhar para o Evangelho e ler com atenção, aí você vai descobrir quem é Jesus. O Evangelho de ontem nos falava que Herodes queria ver Jesus. Herodes queria ver Jesus. Mas como é que ele poderia ver Jesus se ele não ia atrás? Ele poderia ter saído do palácio e humildemente ter ido assistir uma pregação. Era demais para ele. Como hoje tantas pessoas encontram obstáculos para ir na igreja. A salvação é oferecida para todos, mas precisa que cada um faça um esforço para chegar até ela. A salvação é graça de Deus e esforço humano. Então é preciso que nós tenhamos a coragem de caminhar também. Herodes queria ver Jesus, mas queria que Jesus viesse lá, marcasse uma hora com ele, como são todos os poderosos, marcasse uma hora, visse que horário ia ter na agenda dele, e aí Jesus aparecesse para dizer para ele: oi Herodes, aqui sou eu, Jesus, que estão dizendo isso, aquilo, outro. Esperou sentado, viu? Que nós também não tenhamos essa atitude em relação a Jesus, mas que nos comprometamos a buscá-lo cada dia, cada momento, com muita atenção. É importante. Nós estamos nos aproximando agora da festa que é tão importante para nós, que é a festa do Círio de Nazaré. Em momento algum, nós nos esquecemos que o centro da festa é Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que aconteceu em Nossa Senhora aconteceu em virtude do nascimento de Jesus. Ela é cheia de graça, ela é imaculada, ela é assunta ao céu, ela é a mãe da humanidade, ela é a mãe da igreja, porque primeiramente ela disse sim a Jesus. Tudo que ela é porque ela aderiu a Jesus. E Maria é tão consciente disso. Algumas pessoas que leem a Bíblia com óculos vencidos não compreendem isso. E falam aberrações, besteiras que não têm tamanho. Maria Santíssima a todo momento mostra que tudo o que aconteceu nela é obra de Deus. E ela em momento algum duvidou daquilo que estava acontecendo. Ela é cheia de graça. Aqui e acolá, alguém fica um pouco embaraçado, um pouco em dificuldade quando ouve aquela passagem do Evangelho que Jesus diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e colocam em prática a vontade do meu Pai.
para quem compreende e lê a Bíblia com os óculos bons, não com óculos vencidos, entende que naquele momento Maria é exaltada duas vezes. Primeiro porque é mãe biológica e segundo porque é mãe na fé. Viu? Porque se tem uma pessoa que realmente aderiu ao plano de Deus, é Maria. Então é mãe duas vezes. Duas vezes. Naquele momento Jesus exalta ainda mais. Mas o desatento, o abobalhado, o que lê sem fé, ele está vendo? Olha aqui o que ele disse. Desprezou a mãe dele, desprezou, vírgula. Pelo contrário, ele exaltou. Ela já tinha um manto, ele botou outro. Disse, ela é minha mãe porque me gerou na carne, e ela é minha mãe porque ela ouve e põe em prática a vontade do meu Pai. Pronto. Que nós nos preparemos bem para festejarmos Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora Aparecida. São essas duas festas que unem o norte e o sul e fazem com que o Brasil demonstre a sua gratidão a Deus por ter uma proteção tão especial. Proteção maior nós não poderíamos ter. Maria Santíssima. Que Deus Todo-Poderoso nos acompanhe e nos conceda a graça de vivermos cada dia mais intensamente essa condição de discípulos, prestando atenção na palavra e purificando a nossa fé. Repito o que eu disse no início. A gente faz salada de muitas coisas. De fé, não. Não dá para misturar a fé católica cristã com outras coisas. Não dá. Interessante que com time de futebol todo mundo é coerente. Ninguém torce usando duas camisas, viu? Ou faz metade de uma, metade de outra. Com a religião, que é para salvar a nossa alma, mais cuidado ainda. Ninguém faz salada de religião. Religião se vive aquela. Você fez escolha? Segue. Não fica fazendo salada que o prejuízo é teu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.